Uma história que eu facilmente poderia ver no universo do Shrek. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Donzella, novo filme original da Netflix dirigido pelo Juan Carlos Fresnadillo. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha, como alguém que tenta entrar no mercado de roteirista e que trabalha com diferentes ideias e abordagens, nada é mais atraente para um executivo, para um produtor de conteúdo, do que a ideia de você pegar uma fórmula já estabelecida e virar ela de ponta cabeça, né? É algo que você facilmente consegue imaginar. E eu sinto que o roteirista Dan Mazzou, que já está na indústria há um tempo, né? Ele trabalhou em roteiros como Fúria de Titãs 2, Velozes e Furiosos 10, ele é meio que um novo protegido dessa dupla de produtores aí, o Joe Roth e o Jeff Kirschenbaum, que também estão envolvidos com o Donzella, eles trabalham com muita coisa na Netflix. O Dan Mazzou, ele pega uma convenção muito facilmente identificável de contos de fada, né? Essa ideia da princesa aprisionada por um dragão que, literalmente, você falar para qualquer pessoa que manja de história, que manja de cinema, qualquer pessoa vai conseguir imaginar isso, mas você transforma essa premissa num filme de terror barra ação medieval. Então, isso meio que se escreve sozinho. É um projeto muito atraente, eu fiquei bem animado quando eu ouvi a ideia dele. Ele foi parar na Netflix com a Millie Bobby Brown, que depois do sucesso do Stranger Things, do Enola Holmes, está aí com um laço bem fortalecido com a empresa. Além de estrelar, ela produz o filme também, que tem direção do espanhol Juan Carlos Fresnadillo, que é mais conhecido pelo trabalho dele na continuação do Extermínio, que é o 28 Semanas Depois. E é um filme que já está em desenvolvimento há um tempo, as gravações aconteceram em 2022, eu também achei que ele sairia no ano passado, assim como o Astronauta do Adam Sandler, mas eles deixaram aí a estreia para o Dia Internacional da Mulher, o que me pareceu bem propício, né, para um filme de protagonista feminina de ação, que a gente costuma ver bastante na Netflix também. E o resultado, olha, eu sempre fico meio receoso com esses filmes originais da Netflix, sério, quando chega uma sexta-feira de estreia de filme da Netflix, eu já penso, putz, vamos lá, mais um filme da Netflix. Mas esse daqui, o Donzella, apesar de eu não achar que ele cumpre todo o potencial que ele tinha, tá bem acima da média em relação a outros filmes da Netflix. A história do filme segue Elodie, vivida por Millie Bobby Brown. Quando seus pais arranjam um casamento com o rico príncipe de um reino distante, Elodie percebe que caiu em uma armadilha, já que a aliança faz parte de um ritual que oferece jovens princesas a um dragão assassino. É o tipo de ideia que, pra mim, você conseguiria fazer um grande curta-metragem. Tipo, é meio irônico falar um grande curta, né? Mas é uma ideia que parece muito restrita a uns 30 minutos, a uns 20 minutos. Você tem a premissa de uma princesa que pensa que tá indo num casamento perfeito, que conheceu um príncipe carismático vivido pelo Nick Robinson, mas eu gosto como os primeiros 15, 20 minutos do Donzella são meio ruins, no sentido de que eles parecem mais um filme genérico da Netflix, sabe? A fotografia e o visual são bem fracos nessa parte, a condução dos diálogos, da dinâmica familiar, com o Ray Winstone como pai da Elodie, a Angela Bassett como a madrasta e a Robin Wright como essa rainha do reino distante que não esconde em nenhum momento que ela é muito do mal, né? Tudo isso é bem fraquinho, é bem genérico, que dá uma certa enrolada assim, mas quando ele chega no ponto de ruptura em que o príncipe joga Millie Bobby Brown do penhasco, aí eu acho que o filme consegue encontrar algo muito interessante mesmo, porque até o visual do filme se transforma, né? Quando ela cai na caverna, no escuro, já pensei, ah não, cinematografia digital dos anos 2020, ainda mais na Netflix, isso aqui vai ser insuportável. Mas a gente tem o auxílio aí do Larry Fong, que é um diretor de fotografia muito subestimado. Ele era uma das melhores coisas da filmografia do Zack Snyder, antes do Snyder começar a fotografar ele mesmo, né? E ele oferece um dinamismo visual que me encantou muito, com a presença dessa iluminação bem azulada, com alguns elementos místicos, mágicos que estão dentro da caverna, né? Eu acho que o Donzella, por boa parte do filme, eu acho que tudo que envolve efeitos visuais, money shot, tomadas externas, não consegue se segurar muito bem, mas quando você tá dentro dessa caverna, com a Millie Bobby Brown na tensão e nas perseguições, e na presença desses cristais, dessas criaturas de bioluminescência, quase lembra um pouquinho o Avatar do James Cameron, eu acho que o Donzella
destaca muito em relação a outros filmes que são despejados direto no streaming. Eu até tenho que elogiar o roteiro do Mazou por trazer mais elementos dentro dessa premissa, porque você poderia fazer um filme assim, né, sem gordura alguma, que é só Millie Bobby Brown enfrentando o dragão, mas ele traz algumas complicações dentro da caverna, né? Ele deixa a história do dragão um pouquinho mais complicado, e aí você já começa a ir pra subversão dentro da subversão, e eu admito que, né, sem entrar em spoilers aqui, começa a entrar num território um pouco mais previsível. Por exemplo, quando eu vi que o dragão, na verdade, é uma fêmea, que é dublada pela atriz Shohreh Agdashloo, que tem uma das melhores vozes de Hollywood, eu acho que quem teve a ideia de colocar essa atriz como um dragão merecia um aumento, porque é um dos grandes trunfos do filme, a voz do dragão é fenomenal, mas quando eu vi que o dragão era uma fêmea, eu meio que já matei na minha cabeça o que ia acontecer do resto do filme, sabe? Então, ele ficou um pouquinho previsível e ia acontecer exatamente o que eu tava imaginando. E a execução é mais ou menos, sabe? O Juan Carlos Fresnadillo, eu não conhecia o trabalho dele, eu não assisti o Extermínio 2, né? Eu vi só o primeiro, mas eu acho que ele é competente quando ele tá trabalhando com tensão, sabe? É a Millie Bobby Brown tendo que escalar um penhasco, tendo que escalar um negócio de cristal. Acho que tudo isso é mais envolvente, ainda mais porque a Millie Bobby Brown tá bem, sabe? É aquele tipo de performance que bebe muito da fonte da Sigourney Weaver no Alien, sabe? Como você transforma a jovem indefesa numa sobrevivente durona com espada nas costas. Eu acho que ela faz isso muito bem e o Fresnadillo consegue aproveitar, né, a performance dela, a ambientação e a claustrofobia, aliado com o visual caprichado até do Larry Fong. Mas, de novo, quando a gente tem o dragão revelado, quando tem as cenas de ação, as batalhas e tudo que envolve mais efeitos visuais, aí é bem fraquinho mesmo. É até curioso como esse dragão é muito mais ameaçador pela voz da atriz, que, de novo, é fantástica, do que quando ele se revela, né, em corpo real, com efeitos visuais, que não são muito ruins, mas você percebe aquela integração, sabe? A integração do live action com o CGI não funciona muito bem. E isso prejudica também algumas das money shots, né? Aquelas tomadas que tem ideias muito legais, principalmente no final, que me lembrou um pouquinho o Casamento Sangrento do Radio Silence com a Samara Weaving. Tem ideias muito boas, mas que na execução parece um Game of Thrones de segunda linha, sabe? Mas sabe, pra um filme de 1h45, a adição de catálogo que não tem grandes pretensões, eu acho que o Donzella poderia ter sido muito pior. Eu definitivamente já vi filmes da Netflix dessa caixinha que foram insuportáveis e inassistíveis, mas esse daqui, ele é bem direto, ele tem uma trama simples, mas que oferece algumas surpresas interessantes, apesar de ficar bem previsível e meio desengonçado na segunda metade. O Fresnadillo, junto com o Larry Fong, oferece alguns encantos visuais que são bacanas de ver numa produção de streaming. Então, para o que ele está se propondo, eu acho que ele é perfeitamente aceitável, apesar de não ser nada brilhante. Para Donzella, eu dou uma nota 6. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Donzella, se vocês assistiram, e também quais seriam os melhores dragões do cinema. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.